Mas vejam só, o que foi que Deus falou com Abraão? Ele falou o seguinte, olha, Gênesis 18, no verso 20 e 21. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, senão o sabê-lo-ei. O que Deus mostrou para Abraão é de que havia injustiça, maldade, pecado à sua volta. E que essa injustiça, esse pecado, esse mal, geram maldade nas pessoas, aflige as pessoas, aflige a terra, aflige as comunidades. E quando se acumula esse pecado, quando isso se torna algo que não permite mais que a vida siga seu curso natural, onde as famílias estão oprimidas, onde a fome se multiplica, onde a injustiça fica tão grande que aquilo se torna um clamor a Deus para que Deus desça e promova uma justiça. As pessoas imaginam o juízo como um ato de maldade de Deus, de raiva de Deus, mas muitas vezes o juízo está querendo dizer que Deus precisou vir promover uma justiça, porque a multiplicação da injustiça e da maldade está provocando um mal enorme no mundo. E uma outra coisa que você vai perceber é que Deus fala que está acontecendo uma investigação. Existe a ideia de Deus de ir lá averiguar de perto, perceber os detalhes e as nuances, para saber até onde ele vai exercer misericórdia, até onde ele vai exercer o juízo, até onde deve, aplicar de uma forma X ou Y ou H. Por que Deus está dizendo, se revelando dessa forma? Porque o que ele quer dizer para nós e para nós hoje, que seu juízo não é algo emocional, não é um rompante de uma diva. Ai meu Deus, não quero mais saber, vou explodir tudo, vou tacar ali fogo, eu sou assim, eu sou emocional, eu sou um Deus raivoso. Não, Deus está dizendo, não sou raivoso não. Não sou uma pessoa assim que faz as coisas de forma inconsequente. Tudo que eu faço é medido, pesado, averiguado, nos mínimos detalhes. E de uma certa forma o que estava se estabelecendo nesse momento era uma espécie de tribunal e julgamento. A gente vai ter os acusados, Sodoma e Gomorra, a gente vai ter os anjos policial que estão averiguando as pistas, as informações, as denúncias, estão descendo lá para ver o que está acontecendo. A gente tem o juiz de toda a terra, que é Deus, está ali, também ficou. O anjo principal ficou, os dois anjos foram. O anjo principal é o juiz de toda a terra, ele está ali fazendo seu papel de determinar a sentença, até onde vai ou se não vai. E Abraão está ali naquele ciclo de decisões e ele entende que agora ele vai ter que assumir um papel nessa discussão também. E qual vai ser o papel que ele vai assumir? Está aqui em Gênesis 18, 22, você vai ler comigo, porque uma das características que ele vai assumir é se tornar o advogado que vai clamar por misericórdia pela cidade de Sodoma e Gomorra. Vejam só que texto maravilhoso e interessante esse que a gente vai ler. Gênesis 18, no verso 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ó advogado, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Aí eu pulei alguns versos que Abraão vai começar a negociar o valor, né? Vamos passar de 50 para 40, de 40 para 30, né? Chega aqui na parte final, diz assim, no verso 32. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua casa. E aquele dia que tinha começado de forma ordinária, Abraão sentado na beira da sua tenda ali, na porta, tinha molhado o chão, isso aqui sou eu falando, né? Molhado o chão para a poeira não subir,
dando bom dia para quem passava, vendo as horas do dia passar, sem muita preocupação. Vem os anjos, ele vai, prepara um almoço, faz tudo, faz uma comunhão legal. E agora os anjos levaram ele para fora da tenda. Ele estava envolvido na geopolítica local e era destruição, juízo, anjo, maldade, julgamento. Se entrou naquele negócio porque Deus entendeu que o papel de Abraão era muito maior do que a sua tenda, tinha a ver com as famílias da terra, tinha a ver com a grande nação que ele ia gerar, e ele entendeu nesse processo que tinha um papel ali para desempenhar. Tinha os anjos policiais que foram averiguar o local, tinha os acusados, que era Sodoma e Gomorra, tinha o juiz de toda a terra, e estava uma discussão: vamos julgar esse pessoal, vamos destruir tudo. Nesse momento, Abraão deve ter lembrado que seu sobrinho Ló, um sobrinho querido dele, morava em Sodoma. E deve ter pensado: rapaz, se Deus destruir aquilo tudo, meu sobrinho vai para o saco junto, né? Então ele pensou: rapaz, mas não só Ló que está lá, que possa ter uma inocência, de repente tem mais gente inocente. De repente Deus vai destruir tudo e as pessoas lá que são boas. Eu conheci pessoas lá boas. O próprio Abraão já lutou pelaquela cidade no passado, né? Defendendo Ló, mas lutou por eles. Deve ter gente boa lá. Deve ter gente que mereça viver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me colocar como advogado nessa questão. Eu vou assumir um papel nesse lugar. Eu vou interceder por Ló, pelos inocentes, pela cidade, porque só falta esse papel aqui para que esse julgamento fique justo. Então, Abraão assume esse papel, que é um papel maravilhosamente afinado, coerente com as escrituras bíblicas. Porque o papel que Abraão está assumindo é um papel sacerdotal, é um papel de intercessor, é um papel de mediador, é um papel daquele que chega para expiar os nossos pecados, para pedir perdão a Deus, para fazer com que Deus exerça misericórdia. E esse papel é um papel que está descrito durante a Bíblia toda e que Deus procura pessoas como Abraão para se colocar nessa posição entre ele e a maldade do mundo. Eu quero ler 2 versos com você para você entender como Abraão estava assumindo um papel de protagonismo que tinha a ver com a sua própria promessa, com a sua própria história de ser o pai de multidões, o pai de grandes nações, onde seriam benditas na vida dele todas as famílias da terra, onde da família dele viria o Israel, viria uma nação de sacerdotes, viria a tribo de Levi, onde viria toda uma história a partir da história dele. Vejam só o que diz Salmo 106, no verso 23. Por isso, Deus aqui, ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Perceba o papel de Moisés como esse intercessor que se colocou entre o povo e Deus e amenizou que a ira de Deus destruísse o povo. Vejam só Ezequiel 22:30, mostrando como é que Deus pensa sobre essa história. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramarei minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram, palavra do soberano Senhor. O que está dizendo aqui Deus é que se não houver alguém que se coloque entre a minha ira e o povo, eu vou julgar com toda a justiça, com todo o juízo ligado no 100. E aí vai ser um Deus nos acuda, Falando assim, Deus vai destruir tudo, porque a ira de Deus vem para trazer a morte, como consequência dos nossos pecados. Então há um desejo de Deus que alguém se coloque nessa brecha, que alguém faça esse papel do advogado, como Moisés fez esse papel do advogado, como Abraão aqui faz esse papel do advogado. Tá certo? Então, quando Abraão sai do seu universo particular, da sua tenda, e assume o seu protagonismo no mundo, a sua promessa, a sua posição, ela se torna muito mais profunda, muito mais complexa, muito mais bem realizada. E da mesma forma eu digo para você, você tem uma vida cotidiana importante, significativa, e Deus se importa com o que você está vivendo nela. E para você, tudo que tem à sua volta é a coisa mais importante do mundo. É verdade, mas você só vai encontrar o seu real propósito, a sua real missão, o seu mais profundo significado de existência quando você olhar
um pouquinho para fora de você, se importar com o que está sendo feito, se envolver, se colocar na brecha e ser uma resposta de Deus para uma necessidade nesse mundo. Aí você vai perceber que seus pequenos dons, seus pequenos talentos, suas pequenas percepções vão encontrar poder, vão encontrar ação, vão encontrar importância, vão encontrar relevância. Talvez agora o irmão fique pensando que eu estou dizendo para você ficar vendo vídeo na internet de geopolítica, de conspiração, para fazer onde vem o anticristo, para ficar vendo coisas que não resolvem nada, não mexem em nada. Você na sua casa, a única coisa que você vai fazer é escrever no comentário para dizer que está errado, é mandar no vídeo do Zap para a tia e ficar achando que fez alguma coisa. Não é isso que eu quero que você faça, porque sair da sua tenda, para cada um tem um universo significativo. O seu universo pode ser algo muito mais simples, como não ver o que está acontecendo ao lado da sua vizinhança que você poderia ajudar. Não foi isso que Jesus respondeu para aquele homem que dizia: quem é o meu próximo? Diz assim: ame a Deus de todo o seu coração, ame ao próximo como a ti mesmo. Aí o cara querendo, conversar com Jesus falou: mas quem é meu próximo? Quem é que eu devo amar? Aí Jesus falou: olha, tinha um homem que foi assaltado, estava na beira do caminho, passou o sacerdote, não quis ajudar, passou o levita, não quis ajudar, veio um samaritano que nem crente é, viu o cara caído no chão, foi lá, ajudou, deu dinheiro, salvou o cara, botou no hotel, resolveu a vida dele. Quem foi o próximo dessa pessoa que estava caído? Foi o samaritano. E o que Jesus está dizendo? Seja próximo das pessoas que estão necessitadas. Porque tem muitas pessoas e igrejas e sacerdotes e levitas que estão passando pela necessidade do mundo e não estão agindo nessas necessidades. E existem necessidades à sua volta que a igreja não está agindo, mas você é a igreja e você pode ir lá e pode atuar e pode transformar vidas. Por isso, olhe para fora, para as necessidades que estão ali e que ninguém está atendendo. Você pode ser bênção, você pode ser o Abraão, você pode ser o Moisés, você pode ser alguém importante para transformar essa realidade. Se torne próximo das pessoas. Vamos continuar com o papel de Abraão assumindo sua posição de advogado, lutando para que Deus exerça sua misericórdia, fazendo uma negociação com Deus ali, Deus baixando seu limite do juízo para que ele possa salvar alguns inocentes, e aí toda aquela discussão, todo aquele tribunal rolando. Sabe que existem pessoas que acham que esse texto não deveria existir? Existem pessoas que olham para esse texto e tentam de todas as formas, de todas as maneiras, tirar todo o poder da negociação do que está acontecendo, da atenção de tudo que está sendo dito aqui. Por quê? Porque elas acham que nenhum homem teria condição de fazer Deus mudar os seus juízos. E aqui você vai perceber um Abraão conversando, fazendo Deus mudar, Deus reduzir. E isso não é muito afinado com a soberania de um Deus que determina, que diz, que faz, que é soberano. E essas pessoas estão lutando com o fato contra o poder que uma pessoa tem em oração, na vida, de interceder por Deus e aí Deus mudar seus destinos, mudar realidades, mudar juízos, exercer misericórdia. Elas acham que o homem não tem esse poder, não tem essa capacidade, não pode fazer isso, e que, no fundo, tudo isso era um jogo de encenação, porque Deus já sabia o que ia fazer, só estava encenando ali uma conversa com Abraão, mas aquilo tudo não importava, porque Deus já sabia quantos justos tinha, não importando a equação que ia acontecer, Deus ia fazer o que ele queria fazer mesmo e pronto. Então fica uma conversa que não tem peso nenhum, não tem força nenhuma, porque Deus não está considerando nada do que está sendo dito e nem está aceitando nada do que está sendo dito. E essa tentativa de ficar tirando a força do texto é algo que eu abomino. Eu, antes de tentar tirar a força de um texto, eu preservo o texto, eu amo o texto, eu penso o que ele está dizendo para mim, eu penso qual é a força dele, qual foi o sentido de Deus se revelar dessa forma, e se ele se revelou dessa forma, ele queria que a gente agisse de uma forma X ou Y. Se o texto fala de temor, vamos falar de temor. Se o texto fala de graça, vamos falar de graça. Se o texto fala de demônio, vamos falar de demônio. Se o texto fala de Deus, vamos falar de Deus. E para de falar de texto demônio, mas demônio não é bem assim, mas não existe, mas não é. Aí fica tirando a força de um texto que está lá para gerar aquela força. E o que esse texto está dizendo? Está dizendo que Deus tinha um juízo para aplicar e Abraão intercedeu por Ló, pela sua família, pelos inocentes, e Deus aceitou as argumentações de Abraão.
Se o resultado foi sim, foi não, se foi juízo, se não foi juízo, isso é outra questão, porque pode acontecer qualquer juízo, inclusive o fato de que Moisés intercedeu pelo povo e o povo saiu bem da intercessão. Nesse aqui, Sodoma acabou sendo destruído, mas a resposta pode ser sim, pode ser não, a investigação pode ter dado sim ou pode ser dado não. O importante é, Deus se permitiu ter essa conversa, Deus permitiu que Abraão intercedesse e Deus aceitou essa conversa, porque isso é uma conversa verdadeira, real. Não tire o peso daquilo que a Bíblia revelou como pesado, como real, como validado, como uma conversa que nós podemos ter com Deus, e Deus considera o que nós estamos dizendo. E Ele nos revela o que está acontecendo para que Ele possa conversar conosco e saber nossa posição sobre isso. A outra questão que nós vamos entender sobre isso, se a gente começar a parar de tirar a força do texto e prestar atenção no que o texto está dizendo, a gente vai perceber que Abraão foi um advogado brilhante. E de uma reviravolta aqui, você vai perceber que em nenhum momento vai parecer que é o homem tentando mudar Deus. Porque a argumentação de Abraão não é nesse sentido. Não é no sentido de fazer que Deus mudou por causa da minha oração, Deus mudou porque eu sou poderoso, Deus mudou porque eu proclamei, Deus mudou porque eu fiz um ato profético. Não, não é isso. E é aí que está a grande reviravolta, porque Abraão vai ensinar um conteúdo aqui profundamente teológico e bíblico, que tem a ver com toda a revelação bíblica e que é uma das formas mais inteligentes de a gente entender por que Deus muda determinadas ações a partir de uma conversa conosco. E como isso não fere a sua soberania. Presta atenção, que maravilhoso, que fantástico foi esse advogado Abraão. Para isso eu vou ler um pequeno trechinho para a gente começar a fazer essa análise. Diz assim, olha só: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Abraão, como um bom advogado, começou citando leis, citando a lei vigente, né? Qual é a lei que existe? É de que Deus é justo, né? Então vamos falar sobre a justiça de Deus. Vamos estabelecer um padrão aqui. Deus tem que exercer a sua justiça contra o mal. Então ele vai ter que destruir, ele vai ter que agir, ele vai ter que fazer alguma coisa. Verdade. Isso aqui a gente entende. Mas se essa justiça matar um inocente, então ela não está sendo justa. E percebe que Abraão está fazendo uma argumentação que não está puxando para a minha vontade, a minha oração, o meu poder de mudar Deus. Ele está conversando da justiça de Deus com o próprio Deus, a partir das regras estabelecidas na mesa. E ele está dizendo, olha, Deus, você não é justo? Sou, e você tem que exercer justiça, verdade. Mas e se você exercer justiça contra o inocente, está sendo justiça? Não está sendo. Então, existe aqui um terreno que a gente pode tentar fazer uma negociação. Porque até onde é lícito você destruir a cidade inteira? E até onde seria lícito você não destruir? Porque você está passando do limite da sua própria justiça. Então, Abraão está usando o argumento de que Deus é justo para limitar o próprio Deus na sua capacidade de aplicar o juízo da sua justiça. Ele está usando Deus contra Deus. Ele está invocando a justiça de Deus contra a própria justiça de Deus. Ele não está usando o homem contra Deus. Ele está usando a justiça de Deus para limitar o próprio Deus. E se Deus aceitar ser limitado, ele não está aceitando pelo fato de ser Abraão que está pedindo, mas porque ele aceita a sua própria justiça. Você entendeu o que eu estou falando? Sim. Deus aceita ser limitado pela sua justiça porque ele é justo e ele ama fazer a sua própria justiça. Então, se ele decidir não aplicar um juízo por causa que ele entende que não deve matar o inocente junto com o justo, ele está aceitando a sua própria determinação e não a de Abraão. Porque ele está aceitando a sua própria justiça. Então, em nenhum momento, Deus está negando a sua soberania, ou está negando a sua própria justiça, ou está mudando a sua vontade. Porque se a sua vontade é a justiça, e se essa justiça obedece à sua própria justiça, então continua sendo a vontade dele. Abraão foi
excepcionalmente inteligente e brilhante de não tentar tirar Deus para o universo do seu próprio conhecimento, da sua própria humanidade, do que eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia fazer aquilo. Não, ele colocou Deus contra Deus, Deus contra a sua própria justiça. Isso é fantástico e isso tem respaldo bíblico. Mas aí, vamos continuar vendo como é que foi que ele usou mais uma vez um argumento de Deus contra o próprio Deus para interpelar o próprio Deus? Vejam só quando ele diz assim, olha: não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Aí o que Deus responde? Pouparei a cidade por amor a eles. Olha a inteligência de Abraão. Ele está para lutar contra a justiça e a ira de Deus, invocando o amor e a misericórdia de Deus. Por amor a eles, você não vai destruir. Então, existe uma justiça, existe uma condenação a ser feita. Mas o que Abraão fez? Pegou no paradoxo que é a existência de Deus, que ele é justo e ele é misericordioso, ele aplica juízo, mas ele também é gracioso, ele é essas duas coisas. Ele invocou o amor de Deus contra a justiça de Deus. Ele invocou a graça de Deus contra o juízo de Deus. Ele invocou o próprio Deus contra Deus. Ele acionou um lado de Deus para contrabalançar o outro lado de Deus. E Deus falou: se por amor eu entender que você está com a razão quando diz que eu deveria ser justo dessa forma, eu vou aceitar essa mudança. Por quê? Porque eu sou amor. Deus não agiu diferente do que ele agiria, porque se ele agiu por amor, ele está agindo segundo a sua vontade. Então, se ele decidir não agir com juízo, por amor, ele continua sendo um Deus que está agindo segundo a sua vontade, porque ele é amor e ele age com amor. Quando Abraão invoca o amor de Deus, ele está invocando novamente Deus contra Deus. Deus para interpelar contra Deus. Não é o amor de Abraão que está sendo colocado, não é a sua vontade de salvar Ló, não é o seu próprio desejo. É Abraão dizendo: Deus, tu não é amor? Como é que teu amor pode interpelar pela sua justiça para que você chegue num ponto onde não aplique a sua justiça? O interessante é que Abraão está intercedendo por uma característica de Deus para que ela interpele pela outra. Ele está usando o amor de Deus para que o amor de Deus interpele pela justiça. Deus, ele é paradoxal. Ele tem esses dois elementos dentro dele. Ele sabe exercer a ira, a condenação para o pecado, e ele sabe ser bondoso, misericordioso e gracioso. Esses dois universos estão dentro de Deus. E é a existência desse paradoxo que permite que nós, seres pecadores, ainda estejamos vivos. Porque se fosse pela justiça de Deus, estava todo mundo condenado, estava todo mundo morto. Mas é porque Deus também é misericordioso, que a sua misericórdia equilibra a sua justiça e permite que a gente viva e a gente possa se arrepender e a gente possa viver. Então, Abraão usa Deus para interpelar Deus. E Deus, quando ele age contra ele mesmo, gera misericórdia. Veja, Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nossos pecados. Deus não precisava fazer isso, mas isso foi um ato de amor, onde Deus agiu contra ele mesmo, porque ele mandou o seu Filho para a cruz, para morrer por você. Porque o Deus justo precisou agir com amor contra ele mesmo para perdoar você. Já percebeu que enviar Jesus para a cruz é um Deus fazendo algo contra ele mesmo? Porque é esse paradoxo que luta contra ele mesmo que permite que a gente receba a misericórdia e a graça. É quando Abraão exerce como um bom advogado, invoca a graça de Deus para que essa graça de Deus interpele pelo juízo de Deus. E Jó tem uma experiência dessa muito forte. Você está conseguindo me entender? Você entortou a cabeça aí já ou está me entendendo? Jó estava vivendo um juízo grande, uma coisa espiritual diferente, algo... Ele sabia que vinha do céu esse negócio, ele sabia que era espiritual. E ele pensou: como é que eu posso fazer com que o céu tenha misericórdia de mim, se é o próprio céu que está fazendo isso comigo? Nenhum homem aqui tem condição de fazer algo que me tire dessa condição, porque é o céu que está fazendo isso comigo. Então um homem não tem poder para me tirar disso. Só o céu tem poder para me tirar isso. E para quem eu vou pedir misericórdia, interceder, para que isso seja extirpado? Para quem? Eu vou pedir para o próprio Deus agir contra Deus,
para me trazer misericórdia. E foi isso que Jó falou. Preste atenção no que Jó falou. Diz assim, ó, Jó 16, no verso 19. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é o meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa do amigo. O que Jó está dizendo é, para mim poder sair dessas circunstâncias, para mim poder clamar ao céu que me liberte do céu, eu preciso de um advogado celestial que interpele por mim no próprio céu e me traga misericórdia. E você não precisa ir muito longe para saber onde eu quero chegar. É o que diz 1 João, no verso 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim, Abraão estava exercendo uma sombra de uma realidade que viria depois. Quando Deus fala, procura um homem que se coloca na brecha entre mim e o povo para que a minha ira não destrua tudo. Quem é esse homem? É Jesus Cristo, aquele que se tornou o sumo sacerdote, aquele que é o intercessor do seu povo, é o nosso intercessor, o nosso intermediador, o nosso mediador. É ele o nosso advogado. Então, quando você vê essa passagem de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, pense que essa passagem pode ser uma referência de como Jesus está intercedendo por sua vida lá diante de Deus. Então você é pecador como Sodoma é pecadora, você pecou como Sodoma pecou, você merecia um juízo como Sodoma merecia. Aí você está aqui diante de Deus, Deus trazendo, naquele momento ele vai trazer o juízo sobre você. Aí se levanta o Abraão, Jesus, e diz, mas Senhor, você não ama ele? Eu não derramei o meu sangue naquela cruz pelos pecados dele? Vamos exercer, vamos agir com graça, vamos agir com misericórdia. Você não é um Deus misericordioso? Que a sua misericórdia transborde sobre a sua ira. Então, o advogado Abraão está fazendo o papel de Jesus, o advogado. A realidade da revelação de Deus é Jesus como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote, que intercede pelos nossos pecados. Por isso que a imagem de Abraão naquele momento era uma sombra de uma revelação que estava apontando para Jesus Cristo. Há um texto maravilhoso que diz em Hebreus 4, no verso 13, que diz assim, preste atenção, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. O que esse verso está mostrando? O Deus juiz, o Deus que a gente tem que prestar conta, o Deus que está irado, o Deus que tem que derramar o seu juízo e a sua justiça. No 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, o que acontece? Agora nós temos Jesus como nosso advogado. Jesus é Deus. É como se a gente tivesse Deus interpelando para o próprio Deus para que ele possa exercer misericórdia sobre nós, porque ele é o grande juiz de toda a terra e a gente se encontraria em pecado e em falta. Então, Deus contra Deus a favor de nós. Jesus, o advogado, interpelando com Deus para que a gente viva e receba misericórdia. E é isso que vai dizer o verso 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Qual o resultado do Jesus advogado diante do Deus justo? É de que a gente vai se aproximar agora de confiança desse trono, porque a gente vai receber a misericórdia e a graça por meio desse sumo sacerdote que foi Jesus Cristo. Por isso que, preste atenção nisso, você ainda está me acompanhando, se perdeu? Nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso procurador, é o nosso advogado, é o nosso sacerdote, é o nosso intermediador. E quando eu oro em nome de Jesus, eu estou pedindo assim, Deus, peça para Deus agir com misericórdia na minha vida.
E é por isso que não é o homem tentando mudar Deus, é Deus mudando o próprio Deus para que a gente possa viver a misericórdia. Então, quando você chegar e pedir a Deus por misericórdia, pedir a Deus que Ele haja com bondade com você, você está pedindo para Deus dizer assim: Deus, fala com Deus para que Ele possa derramar sua misericórdia sobre nós e possa extinguir a ira que Ele estava sobre a sua cidade, sobre seu mundo, sobre a minha vida. Deus, peça para Deus agir com bênção sobre a minha vida, porque tenho vivido um tempo de escassez, um tempo de juízo, um tempo de provação, e eu estou pedindo para que você, Deus, interceda a Deus, para que Ele relembre da sua misericórdia, relembre das suas bênçãos, relembre que Ele é um Deus abençoador. Entendeu esse processo? Porque não é o homem mudando Deus, é o próprio Deus agindo segundo a sua vontade, porque Ele também é um Deus amoroso. Que bênção! Que maravilha foi Abraão sair da tenda, assumir sua posição de intercessor, de agora assumir um papel muito mais profundo e complexo na história da salvação humana. A gente começou na porta de uma tenda num dia ordinário e terminou com Abraão exercendo um papel que seria no futuro o papel de Jesus Cristo. Se você precisa de um intercessor no céu, saiba que Jesus Cristo está lá intercedendo por sua vida. Se você pecou, se você não teve uma vida agradável, se você escorregou no caminho, se há algo que você acha que Deus está furioso contra você, se acha que Deus está com raiva, está aplicando maldições na sua vida, saiba que o próprio Deus está intercedendo por você, para que você possa viver dias de misericórdia, de transformação e de graça. Porque temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo, lutando por nós.